Boa noite a todos. Estamos de um modo diferente, num local diferente, cultuando ao Senhor. Mas é gostoso porque fica todo mundo juntinho, né? E aí a gente se sente no aconchego, né, pastor? Eu peço de antemão perdão pela minha voz, porque no final de semana eu fiquei muito gripada e aí a garganta ainda está ardendo um pouquinho. Mas, graças a Deus, tem um microfone aqui para ajudar. Irmãos, muitas das vezes nós fazemos planos, organizamos caminhos, oramos e ainda assim, por algum motivo, eles não se concretizam ou até parecem fracassar, os planos parecem fracassar. E então surge a pergunta: como proceder quando aquilo que desejamos não sai como planejado? Como reagir quando, no lugar de respostas, encontramos apenas nãos? Nãos, nãos e nãos. Como cristãos, somos frequentemente confrontados com essa realidade. Há momento em que tudo ao nosso redor parece indicar que os nossos planos não deram certo. Mas será que de fato fracassaram? Ou será que acima dos nossos planos existe uma vontade soberana, perfeita e maior do que a nossa? Para refletirmos sobre isso, vamos olhar para a experiência missionária de Paulo e sua equipe. Para tanto, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 6 ao 10. Atos 16, versículos 6 ao 10. Atravessaram a região Frígio e Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O tema dessa reflexão de hoje que eu trago é quando os planos humanos fracassam. Nos versículos lidos, eles abordam uma segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele estava sendo acompanhado de Silas, Lucas e o jovem Timóteo. E nos mostra uma sequência abordada nestes pontos. Primeiro, a proibição do Espírito Santo, o silêncio e a espera em Troade, a visão de Paulo e a obediência imediata de toda sua equipe. No versículo 6, nós lemos: atravessaram a região Frígio e Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia.
A equipe missionária, ela estava cheia de zelo. Tinha um destino lógico na sua mente. A província romana da Ásia. Eles queriam ir para a Ásia, para a província romana da Ásia, para pregar o evangelho. Lá era um centro populoso e influente, que incluía cidades de Éfeso, a Laodiceia e além de regiões próximas, onde encontrava-se também a cidade de Colosso. Era uma estratégia missionária humana e excelente. No entanto, o texto afirma de forma contundente que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Aqui temos um fato curioso. A proibição do Espírito Santo para executar a obra missionária. Lucas, ele não detalha como isso aconteceu. Poderia ter sido por uma forte convicção interna entre eles, uma palavra profética através de um dos membros da equipe, ou uma série de circunstâncias adversas. Ele não entra em detalhe quando ele fala no versículo 6. O mais importante nesse relato foi mostrar que quem impediu o plano de anunciar a palavra na Ásia foi o próprio Espírito Santo. Diante da primeira porta fechada, vemos que a equipe ela não desiste. Eles se ajustam, apóstolo Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, e tentam um novo rumo. Dessa vez, seguem para o norte, em direção a Bitínia. Como está escrito no versículo 7. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Percebemos que eles não queriam ficar parados. Eles estavam se movendo, buscando uma direção. E justamente por isso, a intervenção divina foi clara. O Senhor os impede de prosseguir com os seus próprios planos. Vou repetir. O Senhor os impede de prosseguir com os seus próprios planos. O desejo de pregar o evangelho na Ásia era nobre, era um desejo correto. Mas o tempo e o lugar estava fora do cronograma soberano do Senhor. Não estava no cronograma de Deus naquele momento. Isso nos ensina uma lição fundamental. Nem toda boa ideia é necessariamente a vontade de Deus para aquele momento. Nem sempre as portas fechadas são obra do inimigo. Podem ser de Deus também, porque não é o momento certo, né? Duas portas estrategicamente importantes, elas foram fechadas. Elas eram, naquele momento, para a equipe, uma estratégia muito importante de anunciar as boas novas, o evangelho, o caminho, mas elas foram fechadas. Humanamente, provavelmente eles, como homens, acharam que essa jornada missionária era um fracasso. Mas, na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, era um direcionamento necessário. Após serem impedidos de ir para a Ásia e para o norte, Bitínia, a equipe se vê empurrada para o oeste, chegando à cidade portuária de Troade, como lemos no versículo 8. Então, passando pela Mísia, desceu para Troade. O que era Troade?
Troade era uma cidade portuária, que eles se viram, né, na necessidade de parar por lá. Essa cidade, ela ficava na Ásia Menor, na região onde hoje é conhecida a Turquia, e era um ponto de passagem estratégico entre a Ásia e a Europa. Este versículo, embora pequenininho, um versículo muito pequenininho, ele é carregado de tensão. Paulo e seus companheiros estão em um impasse. Afinal, os seus planos foram impedidos pelo Senhor. Eles obedeceram aos nãos. Deus falou não para eles e eles obedeceram. Mas ainda não haviam recebido um sim. Troade representa aquele lugar em nossa jornada de fé. Muitas das vezes, nós obedecemos à direção de Deus. Nós entendemos e obedecemos aquela direção de Deus. Mas o Senhor nos coloca num momento de espera. Um período de espera, sem uma clareza imediata sobre o próximo passo. A Troade é o vale da paciência. É onde a nossa fé é provada. Nós vimos com a equipe do apóstolo Paulo. Provavelmente eles estavam sendo provados. E isso acontece conosco também. E o caráter também é provado. Nós temos um tempo de espera. Eles, a equipe, não voltaram atrás. Eles obedeceram. Nem forçaram uma nova porta, nem uma nova estratégia foi criada. Eles esperaram no Senhor. E enquanto a equipe esperava pelo direcionamento de Deus em Troade, muito provavelmente exercitando a paciência, a fé, a oração constante, vemos no versículo 9, Deus revela o seu plano. Durante a noite, Paulo recebe uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, não foi o Espírito Santo, não foi o Espírito de Jesus e nem foi um anjo. A visão de Paulo era de um homem que aparece. Um homem comum da Macedônia. A Macedônia era uma província no norte da Grécia, já no continente europeu. O apelo também era simples. Vem para a Macedônia e ajuda-nos. Este clamor deste homem representa o anseio espiritual de um povo que estava naquela época imerso, estava afundados nas trevas da idolatria. E também representava um eco de Deus, do coração do Senhor, que desejava que todos chegassem ao conhecimento da verdade. Temos como referência 1 Timóteo 2,4, que está escrito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A conclusão era clara. O Senhor os chamava para levar o Evangelho à Europa. Deus fechou portas, mas abriu uma direção clara. E o chamado veio na forma de uma necessidade humana.
Eles tinham essa necessidade. Deus, em sua graça soberana, os conduziu para o Ocidente, em direção à Europa, e não para o Oriente, como eles queriam, em direção à Ásia. A resposta da equipe foi marcada por prontidão e convicção. Foi uma obediência imediata, evidenciando uma mudança notável na narrativa. Como está lá escrito no versículo 10, acompanhem comigo. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Interessante. Esse versículo, ele tem alguns verbos muito importantes. Por exemplo, procuramos. Quando Lucas fala procuramos, é o primeiro tempo, é a primeira vez que ele se inclui, que até então ele estava narrando a história. Ele se inclui na equipe. Procuramos, indica a inclusão de Lucas na narrativa. Isso é um detalhe riquíssimo. E é uma lição muito grande para a gente, porque a partir desse momento a gente percebe a ampliação da equipe do apóstolo Paulo, com um novo integrante. Além disso, nós temos outro também, verbos, que diz, concluindo que Deus nos havia chamado, mais de um verbo, né? Concluindo que Deus havia chamado. 3 verbos. E esta fala também é muito riquíssima, porque a visão foi Paulo que teve, mas o discernimento foi dado a todos. Todos estavam envolvidos naquele momento com a vontade de Deus. Estavam todos em comunhão, né? Não foi uma decisão isolada de Paulo, mas uma convicção compartilhada. Juntos, eles entenderam que Deus estava redirecionando os seus passos. Isso revela para nós uma equipe que estava alinhada no propósito do Senhor. E com isso nós temos uma grande lição. Enquanto corpo, nós temos que estar alinhados ao propósito do Senhor. Devemos estar também sensível à voz do Espírito. Eles escutaram a voz do Espírito Santo, do Senhor, quando disse não, e também quando disse sim, agora é um momento. E eles também estavam unidos, como eu disse. A ida para Macedônia marca um avanço decisivo do Evangelho para a Europa. Como conclusão dessa reflexão, nós podemos notar que a Troade não foi somente uma parada geográfica. Lá, a equipe e o apóstolo, eles esperaram, como eu disse, né, na frente, muito provavelmente orando, clamando ao Senhor pelo direcionamento certo. E o Senhor, ele deu esse direcionamento a Paulo, através da visão, e todos prontamente obedeceram. A gente também entende que estavam todos em unidade na Troade, todos em comunhão na Troade. A espera em Troade não foi em vão, foi um tempo de preparação para um dos saltos mais significativos na história da missão cristã. Vou repetir, a espera em Troade não foi em vão. Foi um tempo de preparação para um dos saltos mais significativos na história da missão cristã.
Muitas das vezes a gente está esperando. E às vezes a gente até não tem nem esperança mais, né? Por exemplo, um parente que a gente ora e espera, né? Anseia que ele volte para o Senhor. Uma doença grave que a gente anseia que seja curada, né? Mas aí a gente vê aqui esse exemplo tão rico que eles esperaram e não foi em vão. Esses versículos, eles servem como um poderoso lembrete para nós de que a obra de Deus é conduzida por Deus. Não são planos humanos. Pois Deus, ele é soberano. A obra é dele. É dele. Não adianta a gente cansar, porque a obra é dele. Não adianta a gente reclamar, ficar desanimado. O que a gente tem que fazer é orar e esperar, porque a obra é dele. A nossa vida é dele. Ele que nos conduz. Os planos são dele. Como está escrito lá em Provérbios 16:9. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Fazer planos e executá-los é totalmente lícito. Totalmente lícito. Nós temos nossa capacidade cognitiva de fazê-los e também de executá-los. Mas o essencial na nossa vida cristã é que a soberania pertence ao Senhor. É Ele quem dá a última palavra. Ele que vai falar a última palavra. Mesmo naqueles momentos em que a gente não tem nem mais forças, que os planos fracassaram, e a gente pensa, né, que aquela porta está tão fechada, mas é Ele que dá a última palavra. Essa passagem, ela não é apenas um registro histórico, é um paradigma para a vida cristã. Revela a dinâmica entre o planejamento humano, como eu já disse, planejar é lícito, executar é lícito, e a providência divina. Como eu já disse também, é a soberania pertence ao Senhor, é Ele que dá a última palavra. Mostrando que, por vezes, os nãos de Deus são tão importantes quanto os seus sims, pois nos redirecionam, nos dão novos rumos, novos entendimentos, nos fazem capazes de tornar sensíveis os nossos ouvidos à voz do Espírito Santo, nos faz aprendermos a viver em comunhão, a executar, né, a nossa fé, a nossa escutativa, estar em comunhão. Ele nos redireciona para o centro de sua perfeita vontade. Eu costumo dizer, me perdoe, pastor, se for uma fala inadequada, mas eu creio que não. Que a gente costuma dizer, né, que a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável. E aí eu faço mais um plus. Mesmo quando ela dói, ela vai ser boa, perfeita e agradável. Está doendo agora, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vai doer amanhã, mas é boa, perfeita e agradável, porque a palavra dele é a última palavra. Amém, amém. Glória a Deus por isso. O Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, né? Quando tudo diz que não, quando os planos fracassam, saibam que nós continuamos nas mãos do Senhor. Que não nos esqueçamos disso, irmãos. Ele é soberano e seus planos são perfeitos. Quando os planos fracassarem,
nós não esqueçamos de retomar, de voltar para a nossa troade, parar, esperar, orar e termos um tempo com o Senhor, um tempo de oração e busca da clara direção sobre os passos que o Senhor quer que sigamos. E que ficamos alertas, permanecemos alertas e prontos e sensíveis para obedecer à voz do Senhor, pois a qualquer momento o Senhor nos dará a direção e a solução divina. Amém? Essa foi a reflexão que eu trouxe para os irmãos, falou muito, muito ao meu coração e peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que fale ao coração de todos os irmãos. Amém. Obrigada, pastor. Graças a Deus. Estava ouvindo a irmã Vini